Oi, gente, eu sou a doutora Maria Fernanda, falo com você sobre acupuntura médica e dor e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro. A gente está lendo sobre os fundamentos da milenária, então a gente falou sobre o Tai Chi Chuan, aquele símbolo do Yin Yang, falamos sobre o Yin Yang e agora vamos dar continuidade. Então, vamos falar assim. Vale ressaltar que os indivíduos têm uma constituição geneticamente determinada chamada de Jing, que é a essência, que reflete a capacidade inata de cada um de manter o equilíbrio e a saúde. Essa capacidade pode ser fortalecida ou enfraquecida no decorrer da existência, dependendo das condições e do estilo de vida, dos estressores físicos e psicológicos e do ambiente. A MTC enfatiza que bem-estar emocional e saúde são intrinsecamente ligados. Eles escreveram distintos padrões mentais e emocionais associados a processos físicos e tendências de resposta homeostática, ao reequilíbrio, facilitadas ou dificultadas por tais padrões. Os antigos chineses também consideravam os chamados 5 elementos, água, fogo, terra, metal e madeira, o fundamento de tudo que é constituído no universo. Ao observarem a natureza, encontraram paulatinamente padrões de ocorrência com características típicas de cada elemento em uma cadeia de interrelações, descobertas por métodos intuitivos e dedutivos que aos poucos foram aplicados à teoria e à prática da MTC. Também conhecido como fases ou movimentos, os 5 elementos representam as forças que nessa interrelação formam ciclos dinâmicos, hora de geração, crescimento, promoção, hora de inibição, restrição e controle. Essa teoria é amplamente aplicada à medicina, assim como a todas as coisas. Trata-se de uma metáfora para o raciocínio clínico de interação entre os diversos componentes do corpo humano, tanto concretos como sutis. Termos e atributos a esses elementos estão aplicados a órgãos, meridianos, pontos, funções, patologias, inclusive a personalidade dos pacientes. Tudo pode ser classificado de acordo com ela, de estações do ano, cores e direções, a sabores, órgãos e emoções. Aí aqui agora no livro tem uma tabela, que é aquela tabela que a gente já conhece, né? Todo mundo que já estudou medicina chinesa. Aí, vamos lá. Vou ler só a primeira linha, porque senão vai ficar muito cansativo. Então, a madeira. O clima é o vento, a cor é o verde ou azul, o sabor é o ácido, o yang é mínimo, o órgão é o fígado, a víscera é a vesícula biliar, os órgãos dos sentidos são os olhos, os tecidos corporais são os ligamentos e tendões, os oramentos são as unhas e as emoções são a raiva e as secreções são as lágrimas. E por aí vai, né? Depois vai falar do fogo, da terra, do metal e da água. Essas teorias também fundamentam a classificação do corpo humano em padrões Zhang Fu, de órgãos e vísceras, que não necessariamente correspondem às descrições anatômicas da medicina ocidental. Os chineses antigos quase não tinham acesso à dissecação de cadáveres, muito menos tecnologia para fazê-lo. Desse modo, os modernos conceitos anatômicos de complexas estruturas definidas como detalhe e clareza não existiam. Classicamente, os Zhang, conhecidos como Yin, são sólidos, localizados mais internamente, profundos e estruturais, fígado, coração, baço pâncreas, pulmão, rim e pericárdio. Já os Fu são caracterizados como Yang, são ocos, externos, superficiais e funcionais, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga e triplo aquecedor. Note que o Fu, triplo aquecedor, não corresponde a nenhuma estrutura anatômica ocidental, sendo suas funções únicas para o paradigma da MTC. Os padrões do Zhang Fu abrangem tanto a constituição anatômica e fisiológica de órgãos e vísceras, relativa ao grau de conhecimento daquela época, quanto os aspectos energéticos associados a eles. Assim, os órgãos internos descritos na MTC têm no organismo uma influência mais abrangente do que a função fisiológica que classicamente consideramos na medicina ocidental. Alterações na energia dos órgãos estão ligadas não somente às funções tradicionais atribuídas, mas a sintomas mais sutis das esferas mental, emocional e energética. A cada um dos órgãos internos são atribuídas funções e responsabilidades que a sua energia deve executar. Desarranjos provocam sintomas mais abrangentes. Essas características adicionais dos órgãos internos são valorizadas e perguntas específicas procuram caracterizar o padrão de desarmonia. Neste contexto, os sintomas trazem informações para análise das disfunções e do padrão constitucional do paciente. A intenção é avaliar os sintomas em uma esfera biopsicossocial, além de entender os aspectos mais sutis que vêm desse acervo de informação milenar.
Quando o médico tradicional chinês diagnostica uma doença do coração, não significa necessariamente que a estrutura anatômica coração, como a conhecemos no Ocidente, esteja afetada, mas que algumas funções daquilo que no conjunto é denominado coração podem estar alteradas. Assim, por exemplo, os sintomas como agitação mental, ansiedade e sudorese noturna estão relacionados a alterações do sangue e coração, mesmo que nesse caso ainda não haja uma doença física associada ao órgão. Na visão holística da medicina chinesa, cada órgão e víscera do sistema Zhang Fu estão conectados funcionalmente a uma substância vital, um tecido, uma emoção e um órgão dos sentidos, em uma relação de interdependência. Por exemplo, o fígado, madeira, Zhang e Yin, relaciona-se com a vesícula biliar, que é madeira, Fu e Yang. Entre as suas funções estão armazenados o sangue, assegurar o fluxo do Qi, controlar os tendões e abrigar a alma etérea. Sua manifestação externa se dá nas unhas, por meio de características como manchas e fragilidades. E os olhos são as janelas de sua energia, que é afetada pela raiva. Toda essa conectividade é feita pelos meridianos, canais virtuais que transportam o fluxo de Qi por todo o corpo e estabelecem relações entre o interior e o exterior. Quando há bloqueios nessa distribuição, ocorre uma deficiência de Qi em determinadas partes do organismo, assim como o excesso em outras. Analogicamente, é como a obstrução de uma corrente de água, que leva a uma diminuição de sua vazão na jusante, para onde ela corre, e a um aumento da montante, de onde ela vem. De acordo com a MTC, existem dezenas de meridianos, sendo os 12 principais bilaterais, com trajetos superficiais e profundos, e outros tantos tributários que circulam no nível da pele profundamente pelos órgãos. Tudo isso interliga órgãos e vísceras do sistema Zhang Fu a tecidos subcutâneos, músculos, tendões, membros superiores e inferiores e órgãos do sentido. É precisamente nesses caminhos que encontramos os pontos de estimulação que podem ser tonificados ou sedados, com agulhas no caso da acupuntura, a fim de estabelecer a circulação harmônica do Qi. Existem 365 pontos no trajeto desses meridianos. Uma curiosidade, as referências anatômicas desses caminhos invisíveis percorrem 2000 anos da história da MTC. Então, aqui tem um quadrinho mostrando os 5 movimentos, que eu não vou ler porque também acho que todo mundo aqui já conhece, e uma imagem aqui mostrando o Zhang Fu e os meridianos. Por hoje é só, continuamos em breve.